Fala meu povo, tudo bem? Feliz Natal para todo mundo primeiramente, né? Aqui está o primeiro vídeo do canal MMFute. Meu nome é Diogo Luiz, sejam muito bem-vindos. Quem estiver vendo esse vídeo agora. Esse primeiro vídeo vai falar de futebol, tá? Vai ser o carro-chefe desse canal. E vamos falar de futebol mineiro, né? Principalmente Cruzeiro e Atlético, que são os principais nomes aí do futebol mineiro. Esse aqui é o Watson, quis dar um oizinho pra vocês aqui também. Vamos falar do futebol mineiro e também vamos falar do Atlético Paranaense, tá? Foi rebaixado aí no último brasileiro, né, de 2024 e soltou uma nota umas semanas atrás para a torcida com um pedido de desculpas, entre aspas. Eu tô falando entre aspas, vocês vão entender depois, tá? Dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. No próximo vídeo nós vamos falar de MMA. O UFC já está marcando vários eventos para 2025, tá? Então vai ser muito bacana essa nova fase do canal. Então, começando aqui o nosso vídeo, né? Primeiro falando de Cruzeiro, tá? Nosso primeiro time que nós vamos falar da grande BH, da grande Minas Gerais, né? E já adianto, gente, eu sou cruzeirense, mas nesse canal nós vamos falar de todos os clubes de forma muito respeitosa, tá? Então, podem ficar tranquilos e assistir de forma tranquila, tá bom? Bom, falando do Cruzeiro primeiramente, falando do ano, né, de 2024 para o Cruzeiro, eu acho que foi um ano decepcionante, porque nós disputamos alguns títulos, né, principalmente no início do ano, quando nós tivemos a oportunidade de vencer o Campeonato Mineiro em cima do Atlético, né, que é o grande rival aí do Cruzeiro, só que não conseguimos vencer o Atlético Mineiro e acabamos perdendo a final. E também nós chegamos à final da Sul-Americana, onde enfrentamos o Racing, uma equipe muito qualificada, uma equipe que é bem entrosada, não tem muitos jogadores de nome, é verdade, porém é muito entrosada, mas não conseguimos vencer também. Então, creio que foi um ano decepcionante, poderíamos ter conseguido uma vaga na Libertadores do ano que vem, né, de 2025, porém não conseguimos, perdemos a vaga no Brasileirão, perdemos a possibilidade de vaga direta ganhando a Sul-Americana e acabou acarretando, né, na gente indo para a Sul-Americana em 2025 também. Bom, o que eu acho que o Cruzeiro fez esse ano, tá? Acredito que nós construímos muito, o Cruzeiro conseguiu construir muito já esse ano. E para o ano de 2025, como o próprio Pedrinho falou, né, o dono da SAF do Cruzeiro, é que o ano de 2025 já vai iniciar melhor do que o ano de 2024. Isso por conta dos reforços que estão chegando, eu vou falar dos reforços aqui, e também das mudanças que nós estamos tendo internamente na Toca da Raposa, tá? Primeiro falando dos reforços, né, que já chegaram no mercado da bola do Cruzeiro até aqui. Já temos 3 reforços confirmados, tá, para o ano de 2025. O volante Christian, de 23 anos, que veio do Atlético Paranaense. É um jogador muito promissor, que vai fazer muito bem para o elenco. Veio também o Rodriguinho, meia de 21 anos do América Mineiro. Muito bom, tem muita qualidade, principalmente para bater faltas, né, de longas distâncias. Então pode ser um jogador que vai ser muito bom ali para o esquema, principalmente do Diniz, né, que gosta muito de usar meias que ficam transitando entre o campo, né? Por exemplo, na temporada agora de 2024, ele colocava às vezes o Matheus Pereira para pegar a bola entre os zagueiros, né? Então ele gosta de fazer essa movimentação com o meia, ele gosta que o meia esteja em todos os lugares do campo. E o Rodriguinho, por ser um garoto ainda, por ser jovem, ele pode assumir essa função e aí ele pode disputar a posição aí com o Japa e com o Vitinho, que são duas crias da base aí do Cruzeiro, né?
E o terceiro reforço que chegou agora essa semana, que foi anunciado, já foi criada a toca e agora volta para o Cruzeiro depois de alguns anos, que é o atacante Dudu, né? O ponta do Palmeiras, que ganhou diversos títulos pelo Palmeiras, é ídolo, considerado ídolo lá. Hoje agora será um novo reforço para o Cruzeiro para 2025 e vai ter um contrato de 3 temporadas com o clube, tá? E o Cruzeiro também já tá acertado verbalmente até então com 2 jogadores também. O meia Eduardo, de 35 anos, do Botafogo, foi campeão da Libertadores recentemente, né, com o Botafogo, e o campeão brasileiro também. E também o atacante Bolasie, né, o congolonês, eu acho que é assim que fala. Então o Cruzeiro está se reforçando muito bem. Tá trazendo algumas peças para caber ali dentro do estilo do Diniz, ainda mais pontas, né, que é uma coisa que em 2024 a gente sempre sentiu falta dos pontas ali, porque a gente sempre viu os laterais subindo muito e acabava que aquela parte dos laterais ali ficava muito aberta para os atacantes dos outros times explorarem, né? Então, com a vinda dos pontas, pode ser que esses espaços diminuam na defesa do Cruzeiro, né? Então isso vai ser muito bom para o ano que vem. E falando das reformas internas, o dono da SAF do Cruzeiro e também vários jornalistas aqui de BH que já visitaram outros CTs e também visitam regularmente o CT da Raposa, eles já identificaram diversas mudanças, diversas obras que estão sendo feitas dentro do CT, né? E a ideia do Cruzeiro é fazer um CT de primeira linha, né? Onde teremos novas tecnologias, teremos um espaço muito mais atual, né, digamos assim, para que os jogadores possam ser preparados. Já houve essa mudança durante a gestão Ronaldo com a criação do campo sintético, né? Onde os jogadores eles podem treinar tanto no sintético quanto no campo natural. Isso auxilia no preparo deles durante o ano. E também tem a questão da mudança, das outras mudanças internas que teremos no CT. O Cruzeiro, pelo que muitos jornalistas de BH estão dizendo, ele quer chegar no nível do CT do Palmeiras, tá? Que é um dos melhores que tem em São Paulo, tá? Então, a SAF do Cruzeiro está se movimentando muito bem, está trazendo jogadores, está mudando o CT. Então, realmente, o Cruzeiro está voltando a ser aquele clube grande que incomoda os times do eixo, né? Então, acredito que 2025 pode sim ser um ano melhor para o time do Cruzeiro. E eu só não concordo, em uma questão, que é a permanência do técnico Fernando Diniz. Eu creio que o Diniz ele não seja o técnico certo para o Cruzeiro, até que ele me prove o contrário, né? Talvez em 2025 ele consiga com os reforços que chegaram, mas até lá a gente vai ter que ver, né? Eu mantenho a minha opinião de que eu não acredito que o Diniz seja o técnico certo para o Cruzeiro. Mas vamos ver, né? O Pedrinho já depositou confiança nele, o Alexandre Matos também depositou confiança no Diniz. Então vamos ver o que vai dar. Agora falando do grande rival do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, também na Grande Minas, que é o Atlético Mineiro, né? Falando do ano de 2024, né, bem resumido do Atlético primeiro, depois a gente fala dos outros pontos. Primeiro de tudo, não considero que o ano de 2024 do Atlético foi um ano ruim, tá? Não foi, porque não foi de fato. Foi um ano, como eu posso dizer, foi bom, né? Digamos assim, porque o time chegou em 2 finais, que é algo que qualquer clube no país deseja chegar, né? O clube conseguiu bater de frente ali com grandes clubes do Brasil, né? Nas finais. Só perdeu porque não foi o superior ali e também não tinha banco de reservas, digamos assim.
O Atlético é uma coisa que eu sempre observei no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro sempre teve time titular, porém time reserva, as peças de reposição sempre foram algo que faltou ali para o Atlético Mineiro, né? Então, eu creio que foi isso que pode ter atrapalhado o Atlético a vencer os dois títulos ali que disputou, né? Que foi a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E no Campeonato Brasileiro é o que normalmente acontece com a maioria dos times, né, que disputa muitos campeonatos durante um ano. Vai sempre ter um campeonato que eles vão deixar um pouco de lado, né, para focar nos outros que você já está conseguindo ir mais para frente, né, avançar mais. E acabou que o Atlético escolheu o Campeonato Brasileiro. E por mais que não seja uma decisão errada, digamos assim, ela gera uma consequência. E a consequência do Atlético foi terminar a última rodada brigando para não cair, né? Correndo um sério risco de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Era uma possibilidade menor de todos os clubes que estavam brigando, né, contra o rebaixamento. A do Atlético era a menor de cair. E fez o dever de casa, ganhou do Atlético Paranaense e acabou rebaixando o Atlético Paranaense. Mas correu um sério risco de cair, porque estava sem a sua torcida, sem o treinador, porque o Milito foi demitido antes desse último jogo do Campeonato Brasileiro. O elenco poderia estar abalado, né, pela perda das duas finais e pela situação no Campeonato Brasileiro, e por conta da derrota para o Vasco, né, na rodada anterior, que acabou deixando o clube nessa situação. Então, pode ter sido uma situação muito complicada ali para o Atlético Mineiro no final do Campeonato Brasileiro, porém ainda assim eu não acho que apague o ano que foi muito bom do Atlético, né? Um ano onde o Atlético conseguiu vencer grandes adversários, venceu um River Plate que era favorito a chegar à final da Libertadores, venceu o primeiro jogo por 3-0 e no segundo tomou, se eu não me engano, 25 finalizações do River e nenhuma entrou no gol, né? Graças à atuação do goleiro Everson e também à atuação da defesa que agiu muito bem ali no bloqueio dos ataques do River. Então, não acho que foi um ano ruim, mas poderia ter sido melhor, né? O atleticano acho que fica com esse sentimento também de poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido campeão de algo. Agora falando do mercado da bola, né? Aí do Atlético, até o momento o Atlético não anunciou nenhuma contratação para 2025 e também está sem treinador, já tem 20 dias, se eu não me engano. Ainda não contratou um treinador novo. Ele estava negociando com o Luiz Castro, porém, por conta de algum problema de talvez ele não ter conseguido se desvincular do clube dele anterior, que era o Al Nassr, o Atlético não conseguiu efetuar a contratação do Luiz Castro. Tentou, se não me engano, também o Pedro Caixinha, só que o Pedro Caixinha já foi anunciado em outro clube. E agora o Atlético segue sondando outros nomes aí no mercado. E para essa situação do técnico é um pouco mais complicado, né? Porque nomes de técnico no mercado, principalmente nomes bons, eles são escassos, né? Eles não ficam muito tempo disponíveis no mercado. Então o Atlético agora precisa correr, porque caso contrário, se isso não acontecer, o Atlético pode iniciar a temporada de 2025 sem um treinador e ir para a Florida Cup, que é o torneio de pré-temporada, sem estar com um estilo de jogo pré-determinado pelo novo treinador, né? E sem contar que o treinador ele auxilia também na contratação do elenco. Então, para o Atlético é muito importante contratar o treinador o mais rápido possível, ok? E sobre a janela de transferências, como eu falei, o Atlético ainda não contratou nenhum jogador, porém está tendo uma negociação com o Palmeiras pela venda do Paulinho, atacante Paulinho aí, que em 2024, confesso que foi uma temporada abaixo se compararmos com a de 2023, né, onde ele fez gol na maioria dos jogos e foi artilheiro da Arena, inclusive. E está sendo vendido para o Palmeiras
na troca de 2 jogadores, né? O Patrick, que é cria da base ali do Palmeiras, que está vindo para jogar no Atlético com essa troca, e também o volante barra meia, né, que ele também joga de meia, Gabriel Menino. Então, o Atlético está fazendo essa troca aí por 2 jogadores e ainda vai receber aí um valor também bem considerável pelo Paulinho no caixa. E essa venda pode ser boa para o Atlético, né? Pode repor ali a vaga do Paulinho contratando um outro jogador, talvez mais decisivo, né? E o Atlético também enxuga bastante a sua folha salarial, né? Mandando embora, não renovando o contrato com alguns jogadores, como Allan Kardec, Eduardo Vargas, que tinha um salário bem considerável no Atlético Mineiro. Então, esses nomes hoje não estão mais no Atlético e o Atlético acaba enxugando um pouco mais a sua folha salarial. Agora, eu quero falar sobre uma situação que aconteceu na semana passada. Na semana passada, perto ali da final da Libertadores, na verdade, né? Foi mais ali perto do final de novembro, barra início de dezembro, né? Onde um colunista do jornal O Tempo, o jornalista Guilherme Frossard, ele postou no site do Tempo um artigo. Eu vou ler esse artigo com vocês e depois eu vou explicar o que aconteceu após esse artigo ser postado, tá? O título do artigo é Sem Liberdade, Sem Alma e Sem Noção da Realidade. Esse artigo ele escreveu após a final da Libertadores do Atlético, ok? Se existe um ponto positivo na derrota em Buenos Aires, é o escancaramento do caminho que o Atlético está tomando. Infelizmente, não é um caminho agradável. Agora, passando um pouquinho para baixo, ele escreve mais. Aqui, ó. Escreva esse texto às 9 horas de segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024, pois dias depois da derrota do Atlético de forma vexatória na final da Libertadores, vexatória sim, não pela qualidade do adversário, mas pelo contexto, jogando com 1 a mais durante mais de 100 minutos no Monumental de Nunes. Só um instantinho. Aí, voltou. O jogo ainda está vivo na minha cabeça e de tanto que senti a derrota, ainda não consigo ter o discernimento para analisar o que aconteceu dentro de campo. Peço desculpas, falaremos sobre isso depois. Por enquanto, ainda no aeroporto, no meio da saga da viagem de volta, cansativa, mas bem tranquila do que a de incontáveis atleticanos que enfrentaram estradas e intermináveis condições desumanas, venho falar sobre o deslocamento da realidade, que hoje é rotineira do Atlético. Há pouco, nas redes sociais, Rafael Menin, um dos donos do clube, postou um texto bonitinho, editadinho e bem pontuado para garantir que o sofrimento é de todos e para pedir frieza para lembrar que o projeto é de longo prazo. Para mim, é como chamar o torcedor de otário com palavras bonitas. Palavras fortes, né? Do Guilherme Frossard. Em 2020, o pai dele, Rubens Menin, até então investidor, que garantiu não ter a pretensão de se tornar dono, cravava que em 5 anos o Atlético seria uma potência mundial. Pois bem, 5 anos depois, nem Libertadores o clube vai disputar em 2025. Trabalho com futebol há 10 anos e estou acostumado a lidar com pessoas fora da realidade. A maioria dos jogadores, por exemplo, vive no mundo da lua, num universo paralelo que só existe das portarias do condomínio de luxo para dentro. Mas até eu, acostumado com gente sem noção, estou assustado. Aqui ele faz duras críticas, né, a os Menin, né, os 4 R's aí, que são os atuais donos do Atlético. São tantas promessas feitas e não cumpridas que, se fosse para escrever um texto, daria um livro. Se fosse um filme, seria um longa. E nesse contexto de tantas promessas vãs e tantas decepções, a gente ser obrigado a ler notinha oficial, videozinho editadinho e discurso de vamos lá. Nesse momento é um tapa na cara daqueles piores que um murro bem dado. Aos que hoje são donos do Atlético, uma dica: nem tudo é melhor que o silêncio. Ou bota a cara de verdade, no ruim, na derrota, na crise, com coletiva, com espaço para questionamentos, ou é mais
ou é mais negócio permanecer às escuras, controlando tudo o que pode e o dinheiro permite controlar? Se a ideia é que o Atlético siga cada vez mais para esse lado frio, esquisito, desalmado, que pelo menos vocês tenham a dignidade de não convocar o torcedor com esse discurso de precisamos de vocês. Se precisam, comecem a respeitar. Tentem, ao menos tentem entender a essência do clube que vocês compraram. Não é tão difícil. Alguns funcionários de vocês, que nem atleticanos de nascença são, já entenderam, como Everson, Paulinho e Hulk. Peçam Maulinha. Se existe um ponto positivo na derrota em Buenos Aires, é o escancaramento do caminho que o Atlético está tomando. Infelizmente, não é um caminho agradável. A gente consegue viver sem título. Vivemos assim em grande parte da nossa história. A gente só não consegue viver sem alma. Esse foi o texto aí do Guilherme Frossá, fazendo duras críticas aí à diretoria do Atlético Mineiro. E após essa publicação, né, no site do Tempo, um dos Menin chegou e mandou uma mensagem no WhatsApp privado do Guilherme Frossá, tá? Eu vou deixar o print e a conversa, tudo lá disponível na descrição do canal, tá? Vai ter o artigo também, vai ter os prints da nota do Atlético Paranaense, vai ter o print da conversa que foi postado, né, na rede social, para que vocês consigam ver o que foi falado. Basicamente, o Rubens Menin, que foi o que mandou a mensagem, ele fala: cuidado, rapaz, você pode ter problemas aí no futuro, tal. Tudo que vai, meio que tudo que vai e volta, né, uma hora ou outra. Foi meio isso que ele falou. Nesse ponto eu digo duas coisas, tá? Primeiro de tudo, Guilherme Frossá, fazendo uma crítica a você primeiro, depois a gente vai para a diretoria do Atlético. Senhor Guilherme Frossá, o senhor sabe que divulgar conversa privada em rede social é crime, né? Acho que o senhor sabe muito bem disso. Então, você pode tomar um bom processo aí dos Menin. Então, eu tomaria cuidado com relação a isso. E outra, eu acredito que o jornalista ele tem sim que fazer críticas quando é necessário, né? Para os seus clubes de coração, para os clubes que o jornalista ele cobre ali diariamente. Então, eu creio que deve sim haver cobrança, porém, a partir do momento que você perde a sua razão postando uma conversa privada, você acaba se perdendo ali, né? Então, uma crítica aí ao jornalista Guilherme Frossá, que não faça mais esse tipo de coisa. Mandou uma mensagem no privado, resolve no privado, não posta esse tipo de mensagem em rede social, porque isso é até mesmo crime, né? E agora falando para os 4 R's, né? O que acontece? O senhor Rubens, Rafael Menin, né? Que são os líderes aí na SAF do Atlético. A partir do momento que vocês compraram um clube de futebol, vocês deveriam saber que é bem diferente do negócio que vocês já têm, né? Vocês são donos da MRV, por exemplo, que é uma construtora. Vocês são donos de bancos aí, né, que são muito utilizados pela população, mas banco e a empresa que vocês também são donos, que é a Arena MRV, são bem diferentes do que um clube de futebol, tá? Não só na questão administrativa. Por quê? Quando você compra um clube de futebol, você está lidando com a paixão de milhares de torcedores. E um torcedor apaixonado, ele é capaz de fazer qualquer coisa para ver o clube dele vencer, para ver o clube dele ganhar, né? Então, o futebol, ele não é só administração boa. Ele também é mexer com a paixão da torcida. E a partir do momento que você mexe com a paixão da torcida, vão vir críticas, vão vir questionamentos, vão vir pessoas falando: tá, e aí? Cadê os reforços? Cadê
os 4 Hulks que você prometeu há 4 anos atrás? Cadê o potência mundial, o time potência mundial que você prometeu? Então, o que resta para os meninos agora é aprender a lidar com as críticas e a responder da melhor forma possível. Aqui, nesse ponto, eu concordo muito com o Guilherme Frossard. Nesse ponto, não é de bom tom fazer vídeo, fazer nota oficial no site do clube para pedir desculpas à torcida. Não é válido. É mais válido vocês botarem a cara a tapa e falarem, ó, a gente errou nisso, a gente vai melhorar em 2025. Realmente falar pro torcedor. Porque nota oficial não diz nada, absolutamente nada. Então, fica aí essa crítica para a diretoria do Atlético, que melhorem aí nos próximos pontos, né? E agora falando do último assunto desse vídeo, do Atlético Paranaense que foi rebaixado no ano de 2024 no Campeonato Brasileiro, depois de perder o último jogo, perdeu 2 jogos seguidos, né? Perdeu para o Red Bull Bragantino em casa por 2-1, poderia ter rebaixado o Red Bull Bragantino naquele jogo, acabou que deu uma sobrevida para o Red Bull Bragantino e deixou o Red Bull dependendo só de si mesmo para permanecer na Série A. O que fez, ganhou de lavada do Criciúma na última rodada. E o Atlético Paranaense acabou indo para o último jogo com uma dificuldade imensa de ter que ganhar do Atlético Mineiro fora de casa. E acabou que não venceu, perdeu de 1-0 e foi rebaixado. E após o rebaixamento, o Atlético Paranaense ele soltou uma nota, né? Como um pedido de desculpas, bem entre aspas, vocês vão entender por quê, para a torcida do Atlético. Tanto que essa nota, se vocês vão ver no site do Atlético Paranaense, ela está sendo altamente criticada, tá? Então, nós vamos ler juntos essa nota e vamos falando ali de cada parágrafo, parando para ler cada parágrafo em si, tá? Carta ao torcedor atleticano. Antes de tudo, precisamos pedir desculpas pelo triste resultado esportivo de 2024. O descenso do Atlético Paranaense é doloroso e digno de toda lamentação, pois essa instituição se tornou, nas últimas décadas, sinônimo de grandeza e orgulho para todo o povo paranaense e sua fanática torcida. Apesar de fazer parte da vida competitiva e esportiva ganhar e perder, não é fácil absorver e entregar este decepcionante resultado para todos vocês, que assim como nós, amam viver diariamente esse clube. É necessário com muita humildade reconhecer que muitos erros foram cometidos, mas também é fundamental refletir sobre eles e aperfeiçoar o caminho para o futuro. Até aqui tá ok, tá? Eu já li o 3º parágrafo do texto e até aqui tá ok, não tem problema. A partir do 4º parágrafo que começa a já complicar um pouquinho, tá? E eu vou explicar por quê. No 4º parágrafo eles dizem assim: o futebol brasileiro, como indústria que é hoje, traz um cenário diverso do que tínhamos em nosso passado recente, em que passamos a ocupar um espaço de destaque entre os grandes, como reflexo da nossa boa organização e profissionalismo, mas também como resposta ao estado de vulnerabilidade econômica de muitos clubes. Agora, com a redução significativa do sistema associativo de futebol brasileiro, com vindas das SAFs e a ingestão de aporte financeiro por investidores na formação de blocos econômicos para negociação de seus direitos, caso das ligas, né, que vamos ter aí, é notório um novo desequilíbrio financeiro acompanhado de outras e maiores demandas por parte do mercado. Nesse ponto eu discordo um pouco, tá? Porque é o seguinte, o Atlético Paranaense não caiu por conta do número de SAFs que nós temos no Brasil, tá? Isso porque o Cuiabá, que é uma SAF, foi o segundo clube a cair em 2024. O Cuiabá caiu em 2024 para a Série B. A única SAF que teve sucesso realmente no ano de 2024 foi a SAF do Botafogo, que venceu a Libertadores e venceu o Campeonato Brasileiro.
porque fez realmente um alto investimento, trazendo jogadores desequilibrantes, né? Como Thiago Almada, Luiz Henrique, Júnior Santos, mantendo ali o Júnior Santos, o Igor Jesus, jogadores de seleção, né? Então, o Botafogo foi a única SAF até o momento que realmente deu certo. Realmente pode falar, olha, deu certo por conta do investimento alto. Agora as outras, as demais, ainda não. Desculpa, ainda não. A SAF do Cruzeiro terminou fora da zona de classificação para Libertadores, perdeu a Sul-Americana, perdeu o Campeonato Mineiro, não ganhou nada no ano de 2024. Não tem como falar que essa SAF foi um sucesso, né? Até o momento. Em 2025 eu creio que vai ser. Pode ser. Mas até o momento não foi, né? Quem sabe com a mudança de dono. A SAF do Atlético também, até o momento, não chegou no nível que foi colocado como expectativa para a torcida. Que era um clube com potência mundial, com mais 4 Hulks no elenco. E até hoje nós temos um com 39 anos, que termina o contrato em 2026. Então essa desculpa da SAF para mim não cola, tá? O rebaixamento para mim é por incompetência do clube. Não tem nada a ver com terceiros, tá? Agora continuando. Falando da segunda parte da nota, eles dizem o seguinte. Agora lendo o 5º parágrafo. Mesmo assim, é preciso dizer que o CAP aportou um investimento em seu departamento de futebol maior que o realizado nos anos de 2022 e 2023. Infelizmente, pelo imponderável da bola e pela incerteza inerentes a cada contratação, não acertamos. Esse é um outro ponto também que eu quero criticar. Eu estava lendo, né, vendo ali as notícias da imprensa do Atlético Paranaense. E o que foi falado por lá é que, de todos os treinadores que passaram pelo Atlético Paranaense, nenhum deles conseguiu os reforços que foram pedidos. Tirando o primeiro, né? Foi o Cuca que recebeu o Mastriani, recebeu alguns reforços ali pontuais. Mas na janela de meio de ano, nenhum treinador do Atlético Paranaense que treinou o Atlético Paranaense conseguiu reforços pontuais para reforçar o elenco para o restante do campeonato. Então esse é um ponto também que a gente pode debater, né? Nessa nota do Atlético Paranaense. O calendário anual das Copas, que faz a maioria dos seus disputantes a desfocar do Campeonato Brasileiro, e o desencontro do calendário brasileiro com a principal janela europeia de contratações também levam a refletir as perdas significativas de atletas que estão em plena competição nacional. Em relação à perda de atletas, eu concordo, porque o Atlético Paranaense perdeu grandes atletas, né? Perdeu o Grando para o futebol árabe. Não, Grando não, desculpa. Perdeu um goleiro titular para o futebol árabe, né? Que foi titular na seleção brasileira durante alguns jogos ali de amistoso. Na Copa América também teve uns jogos de titular. Perdeu também alguns outros jogadores. Nesse ponto, pode ser que eu concorde. Eu concordo, tá? Vamos colocar que eu concordo. Agora, em relação ao calendário de Copas. Em relação ao calendário sul-americano, o Atlético Paranaense, vamos considerar que foi eliminado cedo, né? Foi eliminado ali nas playoffs da Sul-Americana. Então, foi na virada ali mesmo da metade do ano. Então, o Atlético Paranaense já foi eliminado dessa competição. E na Copa do Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo Vasco. Então, eu acredito que essa questão das Copas ainda tem uma faixa pra gente poder falar, cara, será que dá mesmo pra gente botar a culpa nas Copas no calendário? Tudo bem que o calendário brasileiro é muito cheio, né? É muito lotado de jogos.
Os clubes já reclamam disso há muito tempo. Porém, o Atlético Paranaense foi eliminado dessas duas competições que ele disputava além do Campeonato Brasileiro. Então, não sei se daria para colocar isso também nessa desculpa do Atlético Paranaense. É imperativo pensar o futuro e a necessidade de dar novo direcionamento de rotas. Para isso, já iniciamos uma reestruturação ampla na área de futebol e trabalhamos por uma adaptação mais rápida possível para a realidade que enfrentamos na próxima temporada. A visão do futuro nos exige todos os sacrifícios sem nos desconectar dos princípios de governança que nos levaram a ser referência de modernidade e boa gestão. Como tudo, que é mais valioso na vida, é preciso estarmos juntos nas alegrias e na tristeza. Contigo, Atlético Paranaense, até o fim. Venceremos juntos e perderemos juntos. Que a reta final deste ano seja valorizada pela união e pela força incansável que demonstramos com nossa casa cheia, apoiando incondicionalmente o Furacão. Assinado a direção. Aqui é um outro ponto que eu quero criticar, tá? Petraglia, que é o atual presidente aí do Atlético Paranaense. Cara, vou fazer uma crítica ao presidente do Atlético Paranaense nesse caso, tá? Senhor Petraglia, com muito respeito ao senhor, tá? Que eu faço essa crítica. No início do ano, o senhor anuncia o Cuca em meio a toda aquela polêmica que ele teve, né? Sobre um caso que aconteceu antigamente, que ele não chegou a cumprir a pena, que foi o abuso de uma mulher enquanto ele ainda era jogador, ele não era treinador na época. Ele nunca cumpriu essa pena e o caso ele estava arquivado, né? Ele já, por falta de provas, ele foi arquivado, se não me engano. E ele prescreveu, então ele não pode ser julgado mais por esse caso. Não significa que ele seja inocente, porém ele prescreveu, então não tem como saber se ele é inocente ou não, né? Agora não temos mais como saber. O senhor Petraglia, no início do ano o senhor bancou o Cuca. O senhor chegou e falou: eu banco o Cuca. Botou na mesa e falou: eu vou bancar o Cuca. Eu vou bancar o Cuca, não tô nem aí pro que a torcida vai pensar. Eu vou bancar o Cuca. Para isso o senhor foi um presidente excelente, né? Bancou o treinador até o final, bancou mesmo. Agora, para escrever uma nota para a torcida, para explicar o ano, né, pífio que o Atlético Paranaense teve, o senhor não teve a coragem nem de pôr o seu nome na nota? Que isso, presidente? Que isso? Para bancar treinador, o senhor é o presidentão, o tal presidente supremo do Atlético Paranaense? E para assinar uma mísera nota, o senhor não teve a coragem de fazer? Não entendi, senhor Petraglia. Espero que ano que vem o senhor melhore isso. O senhor realmente ligue para o Atlético Paranaense, ligue para esse clube, tá? Porque é muito triste você ver um Atlético Paranaense que até pouco tempo atrás estava brigando entre os grandes, estava vencendo o Sul-Americana, estava vencendo o Flamengo, estava vencendo Copa do Brasil em cima de Internacional em pleno Beira-Rio, né, com uma jogadaça do Nicão. E agora caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu espero que você reconheça o clube que o senhor está e acerte em 2025 para o Furacão voltar para 2026 na Série A, tá? Porque senão a torcida vai te cobrar. E torcedor é apaixonado, como eu falei no caso do Atlético Mineiro. Torcedor é muito apaixonado. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo vamos falar de UFC, dos próximos eventos que vamos ter no ano de 2025. Um grande beijo. Feliz Natal para todo mundo e um abraço. Tchau.